Aí está. Aí está. Vamos lá, então? Vamos conversar um pouquinho, vamos dar andamento ao nosso estudo de análise de amplificadores de pequenos sinais com transistores de junção bipolar. Nossa, bem isso, tá? Vamos adiante. O que a gente vai ver hoje, gurizada? Tá? A gente vai conversar sobre mais um tipo de polarização. Tá? A gente conversou sobre o tipo de polarização fixa e o tipo de polarização por divisor de tensão. Agora a gente vai analisar outro tipo de polarização. Tá? Na última aula a gente olhou o divisor de tensão, que é esse circuito que está aqui, daí relembrando, né, que a nossa ideia é encontrar os principais parâmetros desse circuito amplificador, né, lembrando que o amplificador é o que está aqui no meio desse bloco vermelho, que eu sempre coloco para vocês, e a nossa ideia aqui é achar os principais características desse bloco vermelho, ou seja, o que esse bloco vermelho aqui faz com o sinal que a gente colocar aqui na entrada, que a gente chama de VI, certo? O que ele faz? Ele vai amplificar, ele vai sintetizar um VO na saída, que é um reflexo dessa forma de onda aqui, certo? Que é um reflexo dessa forma de onda, no entanto, com uma amplitude diferente, né? Então, ele aplica, a primeira coisa que ele faz, ele aplica um ganho. O teu VO vai ser sempre o ganho de tensão que multiplica a tensão de entrada, né? Então, a gente calcula quanto que é esse ganho, qual que é o ganho que esse meu bloco está ofertando ao meu sinal de entrada, e ainda a gente está interessado em achar outros parâmetros, que o que é mais visível aqui para vocês é qual que é a impedância de entrada do nosso circuito amplificador, ou seja, qual que é a corrente que o amplificador vai drenar daqui. Então, isso aí quem diz para nós é a impedância de entrada, certo? E outro parâmetro importante que a gente calcula é a impedância de saída do nosso circuito, o ZO, tá? Que ele vai limitar depois para nós quanto que é o maior ganho que a gente vai ter na saída em função da carga. Depois ele vai ser mais útil para nós. Mas o que é visível agora para nós é o ganho e a impedância de entrada. Então a gente pega essas características desse nosso circuito e desenha um modelinho para o amplificador, que é um modelo genérico. Porque todo amplificador, não importa a polarização, a gente pode representar pelo ganho, pela impedância de entrada e impedância de saída. Todo amplificador a gente pode representar por esses parâmetros. Então, todo amplificador a gente pode representar por esse circuitinho equivalente aqui. E a gente está interessado em calcular, aplicar um método de análise para calcular a ZI, o ganho de tensão, e o ZO para vários circuitos de polarização, tá? Então, a gente analisou para o fixa e para o divisor de tensão, que foi da última aula. E hoje a gente vai analisar o polarização por seguidor emissor, ou seguidor emissor, ou seguidora de emissor, enfim, essa polarização aqui que a gente vai analisar hoje. E a estrutura dela é essa que está aqui para vocês, tá? Ela é uma estrutura diferenciada das outras, né? Ela é bem semelhante à fixa, só que em vez de tu ter um resistor no coletor, tu tem um resistor no emissor. E, em vez de tu coletar a tensão de saída no coletor, a gente coleta aqui no emissor, tá? Eu acho interessante sempre a gente lembrar aqui, ó, de um conceito bem interessante, que quando a gente bate o olho nesses amplificadores, e vocês têm que dar uma olhadinha, que basicamente o que um amplificador faz, ele faz um divisor de tensão, tá? Basicamente é isso, é um divisor de tensão regulável, tá? Não sei se vocês conseguem identificar essa estrutura, deixa eu destacar um negocinho aqui, vamos ver se a gente consegue identificar essa estrutura junto, ó. Tu tá aplicando o VCC aqui, certo, ó, tu tá aplicando o VCC aqui em cima. E o que o teu circuito amplificador faz? Ele divide esse VCC entre uma parcela que fica aqui entre o coletor e o emissor, e uma parcela que fica aqui no RE, tá? Bem semelhante com o que a gente tem num divisor de tensão, por exemplo, tá? Imagina um divisor de tensão assim, ó. Isso aqui que eu tô falando é genérico para qualquer amplificador, tá? O que a gente sempre tem, ó? Um divisor de tensão é isso aqui, tá? E daí, quando tu coleta o sinal no meio aqui desse divisor, tu tem a tensão dividida do VCC. Tu pegou esse VCC e dividiu em duas parcelas, uma que fica em cima do resistor de cima e uma que fica em cima do resistor de baixo. E quando tu usa esse sinal de baixo aqui, tu tá pegando um pedaço desse VCC, certo? Agora imagina que aqui, em vez de ser um resistor, tu tenha um potenciômetro, tá? Potenciômetro que tu fica girando o valor dele. No momento que tu fica girando o valor desse potenciômetro, variando essa resistência do potenciômetro, tu concorda comigo que essa tensão aqui, ó,
no ponto médio do teu divisor vai aumentar ou diminuir de acordo com o valor desse potenciômetro aqui, se tu aumenta ou diminui o potenciômetro. Concorda comigo com relação a isso? Se tu for lá e girar o potenciômetro, tu vai aumentar ou diminuir essa tensão aqui no ponto médio. Tá? E esse princípio aqui que a gente usa nos amplificadores. Só que em vez de usar um potenciômetro, que tu tem que variar isso aqui com a mão, que tu tem que variar a tensão aqui com a mão, em vez de usar um potenciômetro, o que a gente usa é um transistor. E a ideia continua a mesma, tá? Só que em vez de variar mecanicamente, tu varia através de uma corrente de base, essa tensão aqui entre os dois terminais. Então, a ideia é basicamente essa de qualquer amplificador, tá? Então, tu vai ver sempre que existe essa estrutura aqui de saída. O que muda daí é polarizar esse transistor por diferentes maneiras. A gente viu a polarização dele, que é definir o ponto quiescente fixa, divisor de tensão, e agora a gente está vendo, em vez de colocar o transistor aqui embaixo, a gente está colocando ele aqui em cima, ó. Mas a ideia continua exatamente a mesma, certo? Tu tem um divisor aqui, e conforme tu varia a corrente de base, tu vai variar a tensão que fica em cima desse transistor, logo varia a tua tensão de saída, tá? A ideia é basicamente a mesma para qualquer circuito amplificador sempre, tá bom? Então, tu tem aqui, por exemplo, a tensão em cima do coletor e a tensão em cima do resistor, tá? Tá, eu fiz um grande parênteses aqui, mas, voltando para a polarização seguidor-emissor, tá? A ideia dele é que, em vez de tu coletar a tensão no coletor do transistor, tu vai pegar aqui nesse ponto, tá? Tu trocou os dois de lado aqui. Antes tu tinha o transistor embaixo, agora tu tem o transistor em cima, tá bom? Só isso que muda. É só isso que muda, mas resulta em várias características muito interessantes, tá? Ele tem um reflexo bem interessante no ganho de tensão, na impedância de entrada e na impedância de saída. Então, essa configuração, embora funcione basicamente do mesmo jeito, ela tem uma implicação direta nos parâmetros do meu amplificador, que é o quanto que ele amplifica, que é o quanto que ele vai puxar de corrente de entrada e o quanto que ele tem de impedância de saída, tá? Então, agora a gente está interessado em achar para essa polarização aqui, como é que se comportam essas três grandezas. Vamos lá. Se ninguém tem nada para perguntar, ninguém tem nada para reclamar, vamos seguindo. Então, vamos lá, vamos fazer essa análise. E como é que a gente chega nisso aqui? Como é que a gente chega nesses três parâmetros aqui? Né? Como é que a gente chega nesses três parâmetros partindo do nosso circuito amplificador? A gente tem um amplificador e a gente quer calcular esses três parâmetros. Como é que a gente chega nesses três parâmetros? É sempre a mesma ideia, sempre a mesma metodologia, sempre faz os mesmos passos. Qual é os passos que a gente tem que fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é construir o nosso modelinho AC do amplificador. A gente tem o amplificador, que é esse cara que está aqui. Esse aqui é o amplificador. E a primeira coisa que a gente quer pegar dele é qual que é o modelo AC desse circuito. Lembrando, por que a gente quer sempre o modelo AC? Porque os sinais que a gente está interessado aqui, tanto o sinal de entrada quanto o sinal de saída, certo? Eles são sinais AC, não necessariamente senoidal, eu sempre desenho senoidal, tá? Mas isso aqui, por exemplo, pode ser um sinal triangular ou um sinal variante no tempo, como é a forma de onda do som, por exemplo, mas é um sinal CA, certo? Então, nossos sinais são CA, são variantes no tempo. Então, a gente está interessado em olhar para esse circuito e enxergar só o modelo equivalente para esses sinais CA, que é o sinal de entrada e o sinal de saída. Tá? E daí, tendo um modelo equivalente para esses sinais, onde só o que é válido são esses sinais, aí a gente pode analisar o circuito. Tá? Então, se a gente pegar aqui esse circuito de polarização, eu quero desenhar o modelo AC de pequenos sinais. Para desenhar o modelo AC do nosso amplificador, a gente tem aqueles três steps, aqueles três passinhos para fazer. Tá? Então, o primeiro, qual que é? Primeiro, se a gente quer saber o AC, a primeira coisa é fazer as tensões CC igual a zero. É zerar os valores médios de tensão, zerar os valores CC do nosso circuito. E a única fonte CC que a gente tem no nosso circuito é a própria fonte de alimentação aqui, ó. Então, o primeiro passo é sempre colocar essa fonte aqui na referência, né? Sempre jogar ela para a nossa referência. Jogar para referência significa que tu transformou essa fonte num curto, tá? Porque tu zerou a tensão em cima dela.
Então, quando tu zera a tensão em cima dela, tu fez um curto na fonte, do ponto positivo dela para o ponto negativo, que é a referência. Tá? Então, esse é o primeiro passo, é zerar a fonte CC. Zerar significa jogar o ponto de VCC para a referência. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que a gente vem assumindo é que a frequência dos nossos sinais de entrada, tá? Que a frequência, isso aqui é um sinal variante no tempo, é um sinal CA, então ele tem frequência. Outra coisa que a gente está dizendo é que a frequência desse sinal aqui é grande o suficiente de tal forma que a gente consegue ignorar a impedância do capacitor, né? Porque a impedância do capacitor é dependente da frequência. Quanto maior a frequência, menor a impedância do capacitor. Então, a gente está assumindo que essa frequência é grande o suficiente nesse primeiro momento, depois a gente vai considerar melhor isso, mas nesse primeiro momento, a gente vai dizer que a frequência de entrada é grande o suficiente, de tal forma que eu consigo ignorar a impedância desse capacitor. Né? Então, eu vou dizer assim, ó, a frequência é grande o suficiente, de tal forma que o capacitor vira um curto, porque a impedância dele vai tender a zero. Tá? Eu posso dizer que a frequência é grande o suficiente, logo esse XC tende a zero, logo ele vira um curto. Tá? Então, isso aqui no lugar desse capacitor aqui, a gente vai considerar que é um curto, e no lugar do outro capacitor aqui também, a gente vai considerar que é um curto. A gente está construindo um modelo de modelo AC do nosso amplificador. E a terceira coisa que a gente tem que fazer... Professor, que cagada. aí a parte de fazer o curto ali do VCC, eu não entendi muito bem ali. Tá, vamos lá. Eu tenho, para eu considerar o modelo AC, certo? O modelo AC, eu vou ignorar o ponto quiescente, eu vou ignorar o valor CC, tá? Essa é a nossa condição de análise. Eu quero o modelo AC, então eu vou ignorar o que é CC. O que é CC no nosso amplificador? É a fonte de alimentação. É, por exemplo, a bateria que está alimentando isso aqui. Ou então é o teu carregador que está alimentando isso aqui. Mas é aquela fonte de alimentação ali. Daí, aqui que é aquele VCC, quando a gente escreve assim, ó, VCC, tá? Por exemplo, daí aqui continua o circuito, tá? Continua o circuito aqui depois. Deixa eu desenhar completo, pelo menos, esse ramo. Continua um circuito. O que significa desenhar o VCC assim? Significa que desse ponto aqui para a nossa referência, existe um valor chamado VCC, ou seja, existe uma fonte VCC. Eu desenhar isso aqui significa que eu estou simplificando o meu circuito, a representação gráfica do circuito, só que na real eu desenhar isso aqui significa que existe uma fonte conectada ali. E o que é essa fonte? É uma bateria, é um carregador, enfim, é alguma coisa conectada assim, ó, com relação à tua referência. Eu fazer essa representação com o pontinho, só escrevendo que tá VCC ali, na real eu estou com uma fonte conectada naquele ponto, com relação à tua referência. E quando eu digo que eu quero, entende que é isso aqui? Isso aqui é a representação, tá? Essa representação que geralmente vem para vocês assim, é uma simplificação para eu não ter que desenhar uma fontezinha conectada na referência naquele ponto, tá? Ok até aqui? Ok. Tá. Daí agora é o seguinte, ó, eu estou dizendo, a gente vai ignorar o VCC, porque a gente não quer saber os valores CC, a gente quer saber só os valores CA. Opa, isso aqui não destaca. A gente quer saber só os valores CA. Se eu quero fazer uma fonte de tensão 0 volts, o que é zerar uma fonte de tensão? É eu dar um curto entre os terminais dela. Eu zerar a fonte de tensão significa que desse ponto, que é o positivo da fonte, para esse ponto, que é o negativo, eu quero 0 volts. Como é que eu faço para zerar a fonte? Para zerar a tensão entre dois terminais? Eu troco a fonte pelo elemento que me oferta 0 volts de queda. E o elemento que faz isso é um curto. Então, eu quero zerar a fonte. Zerar a fonte significa que eu vou trocar ela por um curto. Porque daí eu zero a tensão entre os dois terminais, que era os terminais da fonte antes. Antes eu tinha daqui para cá as tensões da fonte. Se eu tiro a fonte e coloco um curto, agora daqui para cá eu tenho 0 volts. Entendido? Ainda não? Entendi. Tá? Então, por isso que a gente joga esse VCC para referência, porque a gente vai tirar o VCC e vai aplicar 0 volts ali. Tá? Valeu. Beleza, vamos adiante. Vou apagar isso aqui. E daí, a terceira condição de análise
depois disso tudo, é nós trocar o TBJ pelo modelo RE. Pelo modelo RE, tá? E o modelo RE foi aquele que a gente construiu nas primeiras aulas lá. Então, aqui, ó, entre o coletor, deixa eu destacar os nós, ó, entre o coletor, a base e o emissor, existe um transistor, tá? E a gente vai trocar o transistor pelo modelo RE desse transistor. Então, o que a gente faz, a primeira coisa é isso, é desenhar esse modelo. Eu vou desenhar ele aqui agora, ó. Como é que fica esse meu circuito se eu assumo essas três condições de análise? Tá? Se eu assumir essas três condições de análise, toda essa riscaria que eu fiz aqui agora, a gente redesenha. Então, sinal de entrada, tá? Que é o nosso sinal de entrada, ali bem na esquerda, essa fontezinha aqui, tá? Eu vou chamar de VI, porque a gente vem chamando de VI, tá? Sinal de entrada. E esse sinal de entrada aqui, ó, que é o nosso sinalzinho de entrada aqui, ó, ele estava ligado no capacitor de entrada do nosso circuito, tá? Só que agora esse capacitor virou um curto. Então, no lugar do capacitor de entrada, a gente vai colocar um curto. Então, deixa eu só ajeitar isso aqui, ó. Aqui assim, ó, ele ligava no capacitor, só que agora o capacitor virou um curto, né, que é esse curto aqui. Beleza, daí passa pelo capacitor, eu cheguei nesse nó aqui. Esse nó aqui, ó, esse nó aqui é a base do nosso transistor. Então, eu vou chamar esse nó aqui de nó base. Vou dar um nomezinho para ele. Vou botar em vermelho só para manter lá, ó, nó base. Então, esse aqui, ó, o base. Tá? Daí, agora a gente olha, o que está conectado na base do transistor? Tá? O que está conectado? É o RB aqui para cima, ó. Tá? O RB. Então, esse terminal do RB aqui, eu vou desenhar aqui, ó. Digamos que eu vou desenhar aqui assim, ó, ele está ligado na base, que é todo esse nó. Então, eu vou desenhar ele para cima aqui, ó. Tá difícil. Ah, meu Deus do céu. Aí, ó. Resistor RB, tá? Tá aqui, ó. Esse terminal foi esse de baixo aqui. Agora, o outro terminal tá lá em cima, ó. Certo? Tá lá em cima, conectando onde era o VCC, mas agora tá ligado na referência. Então, o outro terminal dele conecta onde era o VCC, mas agora para nós ele é a referência. Tá? É o RB lá para cima. O que mais que a gente tem aqui na base? A base do próprio transistor. Daí já entra no transistor aqui para a direita. Ó. Desenho o resistor para cima. Agora aqui para a direita desse nó aqui, ó, a gente tem o que é a entrada do nosso transistor. É a própria base do transistor aqui, ó. Própria base do transistor. E ele vai sair lá no emissor, ó. Vai sair lá no emissor. Como é que é o nosso transistor aqui da base para o emissor? A gente desenha aqui, ó, da base para o emissor do nosso transistor, é o modelinho dele. Então, aqui é um nó emissor. Tá? E esse resistor aqui, ele vale beta Rzinho E. Isso aqui é um modelo de entrada do nosso transistor. A entrada do transistor se comporta como se fosse uma resistência de valor beta RE. Isso aqui é consequência de que a junção da base para o emissor, ela pode ser aproximada pela terceira aproximação do diodo, que tinha aquele resistorzinho. Tá? E daí, trazendo aquele resistor para o lado de base, ele vira beta RE. Tá? Então, aqui está o emissor, a entrada do transistor, nó base, nó emissor. Basicamente, o que a gente fez foi esse carinha aqui, ó. Essa junçãozinha aqui, tá? Para o emissor. Tá, desenhei as três coisas que tinham no nó B, né? Nesse nó aqui. Para a esquerda, a gente tinha o sinal de entrada, para cima o RB e para a direita o transistor. Então, tá aqui, ó. Para cima o RB, para a esquerda a tensão de entrada e para a direita o transistor. Agora a gente pode ir, por exemplo, como a gente desenhou o emissor aqui, ó, então a gente pode olhar no nó emissor agora. Aqui assim, ó, o que está conectado nesse nó? Que é esse mesmo ponto aqui. A gente tem o valor do Rzão E. Olha aqui, ó, o resistor de polarização de emissor. Então ele tem o Rzão E conectado no emissor do transistor em direção à nossa referência. Então, esse ramo aqui, agora que eu vou desenhar. Então, aqui está o nosso emissor, tá? Então, eu vou puxar o emissor aqui, ó. Desgraça. Aqui, Rzão E, tá? Rzão E. Esse aqui é o resistor de emissor, resistor de polarização, que é esse mesmo cara aqui, ó. Tá? Então, ele está ligado no emissor em direção à referência. Tá aqui, ó, ligado no emissor em direção à referência. Beleza. O que mais que está ligado aqui no emissor? Era o resistor para baixo e
a gente está tirando a tensão de saída através do capacitor C2. Então, aqui no emissor, ainda tu tem o C2. Só que o C2 virou um curto. Então, aqui no emissor, né, a gente ainda tem o que seria o capacitor C2. Só que agora ele é um curto, e daí, no outro lado do capacitor, a gente tem a tensão de saída do nosso circuito. Então, aqui, ó, tensão de saída do nosso circuito. Tá? Desenhamos o nó B, o nó emissor, falta desenhar aqui, ó, o nó de coletor. Tá? O que a gente tem? No transistor, o coletor dele, vou desenhar aqui assim o coletor, ó, vou dizer que isso aqui seja o coletor do nosso transistor. O que a gente tem no coletor do transistor? A gente tem que existe uma corrente de valor IC. E essa corrente, essa entrada aqui, né, do nosso transistor, a gente já representou no nosso modelo, que a gente pode representar ela como sendo uma fonte de corrente, porque é essa própria corrente IC, certo? É a própria corrente IC que entra no coletor aqui, ó. É a própria corrente IC. E essa corrente IC, ela vale beta e B. Né? Lá no nosso transistor, a gente sabe que essa aqui é IB, então essa corrente que desce aqui é a IC, que vale beta e B. Então, o valor dessa fonte de corrente aqui é beta e B. Vou botar aqui em cima. Beta e B é o valor dessa fonte de corrente aqui. E essa corrente circula da onde para onde? Circula do coletor para o emissor. Então, ela conecta ali no nosso nó de emissor. Ó. Conecta aqui. Porque aqui é o emissor e aqui é o coletor. Vou botar vermelho esse coletor aqui. Aqui é o coletor. Tá? Então, a gente desenhou o que seria do coletor para o emissor. Tá? Então, a gente desenhou o que seria esse ramo aqui agora. Ó. O modelo desse ramo aqui é uma fonte de corrente, que está aqui, de valor beta e B. Tá? Ainda, a gente vem considerando uma impedância de saída aqui, ó, o Rzinho O, tá? Que vem lá da característica do transistor, que é uma impedância muito alta, e tarari, tarará, mas é como se fosse a impedância entre esses dois terminais, tá? O transistor se comporta como se existisse isso. Então, a gente coloca aqui, pode ignorar, assumir que ela é infinita, pode, mas vamos colocar aqui para deixar o modelo um pouquinho mais completo, tá? Então, aqui é o nó de coletor, ó, a gente desenhou do coletor, aqui, em direção ao emissor, que é esse trecho aqui que eu mostrei para vocês, né? Então, deixa eu destacar aqui, ó. Esse trecho aqui que a gente acabou de desenhar ali, ó, do coletor para o emissor. Que mais que está coletado? Que mais que está conectado no coletor do nosso transistor? Para cima, né? A gente desenhou para baixo, falta desenhar para cima. Para cima, ele está ligado no VCC, só que a gente zerou o VCC. Então, para cima, em vez de ligar no VCC, agora ele está ligado na referência. Então, o nosso coletor aqui, ó, agora ele fica conectado na referência. Tá? Então, isso que eu fiz em roxo aqui, ó, isso que eu fiz em roxo aqui, basicamente é redesenhar o amplificador considerando as condições de análise. A gente botou as condições de análise no amplificador e redesenhou o circuito equivalente para fazer a análise em cima do circuito equivalente. Tá? Então, aqui, ó, só salientando, ó, que isso aqui é o nosso transistor, ó, com os 3 terminais, coletor, base e emissor, tá? E isso aqui é o nosso transistor no nosso modelo, ó. Essa parte aqui é o transistor no modelo. Então, tudo que está pintado de amarelo aqui não são elementos físicos, isso aqui é o transistor. O que está pintado de amarelo é o transistor. Então, não são resistores físicos que nem o RB e o RE, que foram colocados lá para polarizar o transistor. Não, o que está pintado de amarelo aqui é uma representação matemática do comportamento do transistor nesse ambiente de análise aqui para nós. Tá? Muito fácil? Mais ou menos, mais ou menos. Não é tão simples, mas é sempre a mesma coisa, tá? A gente pega o amplificador, desenha no nosso ambiente de análise, que é a AC. Para desenhar no ambiente de análise, a gente considera essas características, e daí vem aqui e desenha. É só redesenhar. Daí No primeiro aqui ele era mais complicado, agora eu acho que o pessoal já pegou a manha, assim, de como é que é.
vai repetindo, né, cara? É. É que nem jogar Mario na primeira vez, tu não conseguia passar da segunda fase. Vai repetindo, fica fácil. Tá, daí tem esse desenho feio aí, o que a gente faz? A gente pega e só redesenha ele, né? Então agora a gente pode ajeitar esse circuito aqui, por exemplo, esse RB aqui, pode jogar ele para baixo aqui para ficar mais bonitinho, né? Tentar dar uma ajeitada nele, e daí se der uma ajeitadinha nele, a gente chega nisso aqui, ó. Observa que é a mesma coisa, é o mesmo circuitinho, só que, na real, a única coisa que foi feito, jogou o RB para baixo aqui para ficar mais padrãozinho aqui o nosso circuito, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Isso que está desenhado aqui, ó, na direita, aqui embaixo, isso aqui, ó, é um circuito equivalente que representa o comportamento dos sinais de entrada e saída desse amplificador original. Então, é bem semelhante ao que faz, por exemplo, em sistemas elétricos de potência, tá? Tu não considera a rede completa, tu cria um modelo da rede, né? Lá, um modelo pi, sei lá, um modelinho que represente o comportamento das tensões e correntes. E aqui é a mesma coisa, a gente criou um modelo onde nesse modelo aqui, o comportamento de tensão e corrente é o mesmo do circuito original. Só que eu não uso o circuito original, porque aqui, nesse circuito agora, eu consigo aplicar técnicas de circuitos elétricos para achar, por exemplo, uma grande coisa que a gente quer achar, que é a relação, a divisão entre a sinal de saída pelo sinal de entrada, que é o ganho, né? Outra coisa, a V aqui, a VNL. Outra coisa, olhando para esse circuito, eu posso te dizer qual que é a corrente que está sendo drenada. Ou seja, eu sei o ZI, né? Então, a gente constrói esse modelo para poder aferir essas equações aqui. E daí a gente diz, não, essas equações são as equações do circuito original, porque esse circuito aqui, ele está representando o circuito original. Então, basicamente, é esse o raciocínio sempre. Beleza, construiu o modelo, agora a gente vai olhar para esse modelo e calcular esses parâmetros, como eu estava falando para vocês. Agora a gente volta e analisa esse circuito aqui para calcular ZI, ZO e o ganho de tensão. Então, a primeira coisa que a gente sempre está calculando é o valor dessa resistência de entrada, essa impedância de entrada, né? Lembrando para vocês o que é essa impedância de entrada, que é o primeiro parâmetro que a gente vai calcular. Essa impedância de entrada, ela representa o que o teu sinal de entrada enxerga, né? Então, olhando da esquerda para a direita aqui, ó, o que a fonte enxerga? Ela enxerga essa galera toda aqui, né? Mas, equivalentemente, o que ela vê? O que ela vê, basicamente, é o seguinte, é todo mundo, é todo mundo. Todo mundo vai drenar dele uma certa corrente de entrada. Então eu posso dizer, como eu estou aplicando uma tensão e todo mundo drena aquela corrente, então eu posso dizer que todo mundo se comporta como uma impedância que drenaria essa corrente. Basicamente, o que a gente está dizendo é o seguinte, a gente está dizendo que todo o circuito pode ser representado por um único valor de impedância, sendo que esse valor de impedância drena aquela corrente que o modelo drena. Tá? Então, quando a gente calcula ZI, basicamente é isso, é dizer assim, todo esse circuito para a direita do pontilhado é um circuito grande, mas todo esse circuito está drenando uma corrente no meu sinal de entrada, uma corrente de entrada lá. Então, se todo mundo, a influência, o resultado de todo mundo é drenar essa corrente, se todo mundo é como só estivesse drenando corrente, então eu posso representar por uma impedância qualquer aqui que drena a mesma corrente. Então, posso dizer, é uma galera, mas a galera se comporta como se fosse essa impedância aqui. Então, essa é a ideia da impedância de entrada, calcular como que é a entrada, como que é o circuito para o sinal de entrada. Aí o sinal de entrada enxerga o circuito inteiro como se fosse uma única impedância. Tá? Por que ele enxerga como se fosse uma única impedância? Porque todo mundo só o que faz do sinal de entrada é drenar uma corrente. Então, se está drenando corrente, é como se fosse uma impedância. Tá? Então, quando a gente quer calcular a impedância de entrada, a gente está querendo achar qual que é o valor equivalente do meu circuito inteiro visto pela fonte, ou seja, visto da esquerda para a direita. Tá? Qual que é a impedância vista nesse sentido? E daí, para fazer isso, a gente olha o nosso circuitinho aqui. O que ele enxerga, tá? Se a gente olhar aqui, ó, quando a gente olha esse circuito, agora deixa eu trocar de cor, é um pouquinho complicado.
Se tu olhar, o que que é aquela fonte? Olha lá no circuito original. O que que essa fonte está enxergando? Ó? Nesse nó aqui, que é o nó da fonte, tá? Quem que ela está vendo? Tá? Quem que tá conectada nela? Esse é o ponto. Quem que está conectado nessa fonte? Se tu olhar, a primeira coisa é óbvio aqui, né, que é esse RB. A primeira coisa que está conectada aqui na fonte, ó, entre o terminal de cima e o terminal de baixo da fonte, é o RB. A primeira coisa que tu tem conectado é o próprio RB. Só que não é só ele, concorda? Tem mais coisa aqui, ó. Tem mais coisa conectado nesse nó com relação àquele, que é, digamos aqui, ó, para a direita do meu pontilhado verde, tem mais coisa que está conectado em paralelo com o RB. Vocês conseguem ver isso? Ó? Que para a direita do meu circuito aqui, até o RB, é claro, ó, o RB está em paralelo com a fonte, beleza, então é o RB. Mas o RB está em paralelo com o resto do circuito. E esse resto do circuito aqui tu não sabe ainda. É o beta RE que está lá em cima, ó, não é só ele, né? Não é só ele, porque esse nó aqui não está conectado aqui embaixo, ó. Então não é só ele, tem mais esse cara de baixo aqui. Então, o que está para a direita do pontilhado, eu não sei ainda quanto que é a impedância, mas eu vou chamar dessa impedância de ZB. ZB porque a impedância é da base, ó, porque está no nó base aqui, tá? Então, olha, o que, que eu estou dizendo quando eu fiz esse pontilhado verde? Eu estou dizendo o seguinte, que o meu sinal de entrada, ele está enxergando o RB, certo? Está enxergando o RB aqui, ó, na mesma referência. E ele está enxergando alguma coisa para a direita da base que eu não sei ainda o que, que é, mas eu vou chamar de ZB. Ah, isso aqui é um ZB. Para a direita da base, eu não sei ainda quanto que vale a impedância equivalente aqui, ó, para a direita da base, né, para a direita do pontilhado verde. Deixa eu até botar o pontilhado aqui, ó. Eu não sei quanto é que é ainda, mas eu sei que eu posso representar por uma impedância equivalente. Por que que isso aqui é útil para nós aqui, ó? Porque daí eu posso escrever, então, que esse ZI, ele vai ser basicamente esse RB paralelo com a impedância do resto. Aqui é um ZB, tá? Paralelo com a impedância do resto. Tá? Basicamente isso. Por isso que a gente faz essa representação aqui, ó. Para a direita da base eu não sei quanto é que vale ainda, mas para a esquerda aqui eu sei que vale RB. Então eu posso dizer que a minha fonte enxerga o RB paralelo com o resto. O que, que é o resto? Não sei ainda, agora a gente vai calcular. Eu chamei o resto de ZB e coloquei aqui. Tá? Então, deixa eu circular aqui, ó. Então agora nosso objetivo é achar o valor desse ZB aqui. E aí, o que, que é esse ZB? Se tu olhar, o ZB, a gente sabe que está entrando uma corrente IB aqui, ó. A gente já deu nome a essa corrente, né? Que nesse nó aqui, ó, de base, ó, parece que tá um bi aqui, mas é B, tá? Nesse nó aqui, ó, a gente já tinha identificado lá, ó, que existe uma corrente chamada corrente IB. Então, aqui existe uma corrente chamada IB, tá? E essa IB vai circular no resto, né? Vai circular no resto do circuito, ela vai circular aqui, ó, certo? E se passar uma corrente IB numa impedância, eu posso dizer, então, que vai surgir uma tensão em cima dessa impedância aqui. Porque está passando IB nela, então existe uma tensão em cima desse ZB. E quanto que vale essa tensão? Quem que sabe me dizer quanto que vale a tensão que vai aparecer em cima desse ZB? Se tu olhar aqui, Zero? ó. Quanto? Zero? Por que zero? Ah, eu interpretei por causa do curto ali. Curto? Qual curto, jovem? Não tem como eu lhe mostrar. Se tu olhar aqui, ó, eu quero saber a tensão em cima dessa impedância, né? É a tensão desse nó aqui para esse nó, certo? Tá? A tensão nesse nó aqui está na referência, e esse nó aqui, eu estou aplicando tensão nesse nó. Esse nó aqui, ó, não é o mesmo nó de entrada lá, ó. É o mesmo nó de entrada, não é? Sim.
Então, qual que é a tensão nesse nó aqui? Não é a tensão que eu estou aplicando lá, ó, tensão de entrada. É a tensão da fonte. Essa aqui é a fonte VI. Então, a tensão em cima dessa impedância é o próprio VI. É a própria tensão que eu aplico no meu circuito. Tá? Por que que isso é útil? Porque eu posso escrever, então, o quê? Se eu sei a corrente que passa nessa impedância e eu sei a tensão que está nela, eu posso escrever que o meu ZB, na real, é o quê? A tensão de entrada dividido pela corrente de base. Que é a tensão que está nesse terminal aqui, ó, com relação à referência, dividido pela corrente que entra nela. Representando aqui embaixo assim. Conseguem ver isso? É muito abstrato. Nossa. Isso aqui, ó, o sinal de entrada, é o sinal que vocês estão aplicando, tá aqui ele. Eu sei que com relação à referência nesse nó aqui, existe a tensão de entrada, VI, que eu estou aplicando. Então, no nó B, que está aqui, ó, no nó B, vai existir VI. Então, nesse nó aqui vai existir VI. E esse nó aqui é o próprio nó que está aqui na base, que é o próprio nó da impedância equivalente do resto, que é esse nó de cima aqui. Então, eu sei a tensão que eu estou aplicando em cima da impedância. E eu sei a corrente que está entrando nessa impedância. Então, eu posso calcular o valor dela em função da tensão que está em cima dela pela corrente. Mas por que eu quero saber ZB? Porque daí ZB vai entrar nessa conta aqui e eu vou achar o valor do ZI. Tá? E daí agora a gente vai ter que achar o quanto que é VI com relação aos parâmetros do circuito, para poder resolver essa equação aqui. Tá? Vocês estão só aceitando que isso aqui é verdade ou já até desistiram? É circuitos, tá, pessoal? Não sei se eu estou mas deu conseguindo para fazer entender ali, professor, por que que é assim. Vamos adiante, então. Eu, pelo menos, entendi, né? Você Quem cala consente, como diz o outro, né? Mas tem que perguntar. Vamos lá. Tá, agora eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui no nosso circuito. Agora a gente quer saber quanto que é o ZB em função dos parâmetros do circuito, ou seja, em função do RB, do RE, do beta, isso que eu quero saber. Ele está escrito em função de VI. Ah, mas eu não quero saber em função de VI, eu quero saber em função dos parâmetros do circuito. Agora, o que, que a gente faz? A gente pega esse VI aqui, ó, e escreve o que, que é ele em função dos parâmetros do circuito. Tá? VI é igual ao quê? Daí a gente olha aqui, ó, para a direita do pontilhado, como eu estava falando agora para vocês, ó, VI está sendo aplicado nesse nó aqui. A VI está sendo aqui, ó, está aplicando aqui. VI, na base. E a base está aqui, é esse nó aqui. Então, com relação a desse nó aqui para a minha referência, existe VI. Desse ponto aqui até aqui embaixo, existe VI. Então, quer dizer o quê? Eu tenho dois elementos daquele nó até aqui embaixo, ó, eu tenho dois elementos. Então, quer dizer o quê? Que a tensão desse elemento aqui, ó, mais a tensão desse elemento aqui, ó, vai resultar a tensão que eu estou aplicando lá em cima, que é o VI. Eu posso escrever o quê? Que a tensão VI vai ser igual à tensão no resistor Rzão-E mais a tensão em cima do beta RE. Que é aqui, ó, a tensão em cima do resistor Rzão-E mais a tensão no beta RE. A tensão daqui até aqui mais a tensão daqui até aqui me dá a tensão da referência até a base. E a tensão da referência até a base é o próprio VI, que eu já sei, já foi dado para ti. Já foi dado, não. Tu já sabe que é a tensão que tu está aplicando. Então, eu posso escrever que a tensão de entrada, na real, ela se divide numa parcela no Rzão-E e uma parcela no beta Rzinho-E. E agora, o que, que eu faço? Eu escrevo o que, que é cada uma dessas tensões. O que, que é a tensão num resistor? Isso aqui é um resistor. A tensão no resistor é a resistência que multiplica a corrente que passa nele. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que a tensão de entrada, então, é VRzão-E. O que, que é a tensão no resistor? Rzão-E. Como é que eu escrevo a tensão no resistor? É o valor da resistência, então Rzão-E, que multiplica a corrente que passa nele. Bom, é a corrente de emissor, né? Porque é o resistor de emissor, então a corrente que passa nele é a corrente de emissor.
mais a tensão que existe no beta-RE, que é essa impedância aqui, ó. Qual é que é a tensão que existe nele? É o valor dele, ou seja, ele vale beta vezes Rzinho E, que multiplica a corrente que passa nele. Qual que é a corrente que circula aqui, ó? Qual que é a corrente que desce nesse carinha? É a própria corrente de base, a corrente que entra no nó base, ó. Essa corrente que entra na base vai descer por essa impedância aqui, vai descer pelo beta RE. Então, essa é a corrente que circula nesse cara, que é essa corrente que vai sintetizar a tensão em cima dele. Então, a tensão de entrada eu posso escrever assim. Mas, ainda a gente pode escrever o IE em função de IB. A gente sabe o quê? Qual que é a relação entre IE e IB? A corrente que entra na base e no emissor do transistor. A gente sabe que a corrente de emissor é beta mais 1, que multiplica a corrente de base. Lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Deixa eu botar o transistor aqui do lado. Ó. O IB está entrando aqui. O IC está entrando aqui. E a soma dos dois vale IE, né? Porque entra o IB por aqui e ele desce. E o IC desce aqui também. Então, o IE é igual a IC mais IB. Só que o IC, a gente já sabe que é beta que multiplica IB. Então, o IE é a soma dos dois. Então, ele é IC, que vale beta IB, mais o próprio IB. E daí, botando em evidência, a gente chega lá. Tá? Então, eu sei que o IE é beta mais 1, que multiplica IB. Tá? Eu posso dizer o seguinte, que isso aqui vai ser aproximadamente beta que multiplica IB. Por que isso? Porque o beta geralmente é na ordem das centenas, né? Centena mais 1 dá praticamente a centena, né? Eu vou escrever isso aqui. Então, eu vou trocar ali, ó, onde está o IE, eu vou trocar por isso aqui. Então, eu vou reescrever a minha tensão de entrada. Tensão de entrada, agora eu vou reescrever a minha equação aqui, ó, usando essa igualdade aqui. Então, ele é o Rzão E. Tá difícil de fazer letra bonita. Rzão E que multiplica a corrente no emissor. Só que a corrente no emissor é beta IB. Mais esse segundo termo aqui. Beta Rzinho E que multiplica IB. Tá? Tá, e daí? E daí que tu pode tirar esse termo em evidência agora, ó. Beta IB aqui e beta IB aqui. Então, a gente vai chegar que a tensão de entrada é beta que multiplica IB, que multiplica Rzão E mais Rzinho E. Tá? Por que tudo isso? Porque agora eu achei uma equação da tensão de entrada em função dos parâmetros do circuito. Agora eu posso jogar essa equação lá em cima de novo, ó. Posso ir lá em cima e jogar ela lá. E daí a gente vai ficar com o quê? Que o ZB é igual à tensão de entrada, que é toda essa equação aqui, então beta IB que multiplica Rzão E mais Rzinho E, certo? Tranquilo até aí? E isso aqui dividido por IB, que está aqui, ó, dividido por IB. Então, daqui eu tiro que esse meu ZB, ele vale na real, né, eu posso dar um xablau aqui, ó, ele vale beta, que multiplica Rzão E mais Rzinho E. Por que eu calculei esse ZB? Porque esse ZB é a impedância para a direita da minha linha verde, ó, a impedância do resto. A impedância do resto. A impedância do resto, em paralelo com o RB, vai me dar a impedância de entrada do meu circuito. Ou seja, o que a minha sinal de entrada enxerga? Ele enxerga o RB de polarização, Rzão B, paralelo com o resto. E o resto é o ZB. E como que eu calculo o ZB? Através dessa equação aqui. Tá? Lembra que beta é um parâmetro do transistor, Rzão E é um resistor de polarização, e o Rzinho E depende do ponto de operação, que é o 26 mili dividido pelo IE quiescente. Tá? Depende do ponto de operação.
Matemática. Meia boca? Bem meia boca. Se vocês acham esse difícil, imagina o ZO agora. O ZO, nós vamos ter que considerar o R0 dele. Vamos considerar o R0. Tá, essa é a impedância de entrada, tá? O que que é impedância de entrada? Mais do que... Opa, peraí, vou voltar. Mais do que saber essas equações aqui... Nossa, meu mouse tá... Mais do que saber essas equações aqui, cadê? Aqui, essas equações aqui, ó. Mais do que saber isso aqui, vocês têm que saber me dizer o que que é, o que que significa esse ZI. Por que que a gente está calculando esse ZI, sabe? Isso que é importante para nós aqui. Claro, as equações vão mudar de um circuito para o outro. Quando tu precisar calcular isso aqui, tu vai aplicar essa metodologia. Aqui foi um pouco mais, uma matemática um pouco mais difícil do que lá em polarização fixa, digamos assim, né? Tu tem que enxergar algumas coisas um pouco diferente. Mas isso aí é análise de circuitos elétricos daí, né? É exercício, é tentando, é fazendo. Porque o que importa aqui para nós, a nível de dispositivos 2, é que tu entenda como que foi chego nesses valores e por que que é importante calcular isso aqui. Por que que é importante tu saber a impedância de entrada de um sistema, tá? Que isso está relacionado a qual que é a corrente que ele vai drenar do sistema, qual que é a corrente que ele vai drenar do meu sinal de entrada, tá? E isso é importante, que a gente tem que saber a impedância de entrada de sistemas e como que calcula dessa forma aí, tá? Claro, isso aqui não vai ser igual para todos os circuitos, como vocês já viram, que é diferente dependendo do circuito, mas esse diferente é basicamente uma análise de circuitos elétricos, tá? Tá, vamos adiante. Bom, agora a impedância de saída, tá? Vamos conversar com a impedância de saída. O que a gente tem que pensar na impedância de saída? Primeira coisa, o que ela representa para nós, né? O que ela representa é a impedância vista pela saída no meu circuito, tá? Da direita para a esquerda. Antes a gente olhou da esquerda para a direita, agora a gente vai olhar da esquerda para a direita. Qual que é? Cara, isso aqui tá errado, velho. E ninguém viu isso. Nossa, olha aqui, ó, gente. Agora que eu me dei conta, eu montei um slide errado para vocês. Um ponto para quem achar o erro. Vamos ver se vocês acham. Ninguém? O modelo tá errado. Essa é a dica. Te liga aqui, ó. Aquilo que eu disse para vocês, ó. O sinal de saída é pego no emissor do nosso transistor, tá? É aqui que é o sinal de saída, ó. Daí, na hora que eu desenhei o circuito roxo, tá aqui, ó. Sinal de saída no emissor do meu circuito. Tá conectado aqui. Sinal de saída. Mas daí, na hora que eu desenhei o circuito bonitinho aqui, olha aqui onde é que eu coloquei o VO. Tá vendo que tá errado isso aqui? Não é aqui o VO, não é no coletor do transistor, é no emissor do transistor. Então, isso aqui está errado, isso aqui é para referência, isso aqui ele conecta na referência, e o meu VO está aqui, ó. Aqui que está meu VO. Tô fazendo imagem errada, daí piora mais ainda. Tá? Também é a mesma coisa aqui, deixa eu voltar. Vou pegar aqui canetinha preta, cadê? Aqui é para referência, não é no coletor que está o sinal de saída, é no emissor que está o sinal de saída. Aqui para nós não muda muito, mas claro, quando eu vou ver a impedância de saída, sim. Quando eu vou ver a impedância de saída, não muda, daí muda, não é aqui. A impedância de saída é vista aqui. Piorou? Desculpa pelo erro, pessoal. Faz parte.
Vocês relevam agora para eu relevar o de vocês depois, né? Menos 2 pontos. Já tô devendo para vocês. Tá, vamos lá. Vamos lá, impedância de saída, tá? Impedância de saída é a impedância vista da tensão de saída para a entrada do nosso circuito. É como se fosse, e de fato é, a impedância de Thevenin, tá? A impedância equivalente do nosso circuito visto da saída para a entrada. Então, é uma análise de Thevenin que a gente faz, para achar a impedância na saída do nosso circuito, visto pela tensão de saída, tá? E para fazer essa análise, a gente tem que considerar um elemento. A gente vai olhar do terminal de saída para a entrada e calcular a impedância equivalente, só que considerando que a tensão de entrada do nosso circuito, ou melhor, todas as fontes independentes do nosso circuito vão ser zeradas. Tá? A gente põe essa característica de análise aqui, essa condição de análise, e aí a gente analisa qual que é a impedância equivalente vista entre esses dois terminais aqui, vista da nossa saída para a nossa entrada. Tá? Então, se eu zerar a tensão de entrada, como é que vai ficar o nosso circuito? Vamos lá. Se eu zerar a tensão de entrada, olha aqui de novo, ó, nossa tensão de entrada é uma fonte de tensão. Zerar uma fonte de tensão significa colocar o terminal positivo dela na referência. Daí eu zerei ela. Mesma ideia que a gente estava falando do VCC lá. Quando a gente zerou o VCC, a gente botou o terminal dela para a referência. Aqui vamos fazer a mesma coisa, zerar essa fonte aqui. Daí eu ignoro a tensão nesse nó aqui. A tensão nesse nó agora vai ser zero, porque eu zerei o VI. Se eu zerei o VI, a tensão nesse nó aqui agora é 0 volts, ou seja, joguei ele para referência. Joguei ele para referência, o que que isso implica no nosso circuito? Te liga aqui, ó, que nos outros circuitos o que que a gente via? Pô, zerei a tensão nesse nó, ó, vai zerar a tensão, a corrente de base, se zerou a corrente de base, essa fonte aqui vale beta corrente de base. Então, ela zerava e a gente tirava ela do circuito, correto? Isso aí que a gente fez nos outros dois. Quando a gente zerou a tensão de entrada, não existia tensão nesse resistor. Se não existia tensão nesse resistor, não existia corrente fluindo nesse resistor. Se não existia corrente fluindo nesse resistor, IB era zero. Se IB era zero, beta IB era zero. Então, zerava essa fonte de corrente, e zerar essa fonte de corrente, ela virava um circuito aberto aqui entre esses dois terminais. Isso aí era o que acontecia nas outras polarizações. Aqui, isso não é bem verdade. Tá? Por que que não é bem verdade? Porque te liga aqui, ó. Te liga o que que acontece. Quando tu zera essa fonte de tensão aqui, ó, a tensão nesse lado do nosso resistor aqui, ó, agora ela virou 0 volts, né? Tensão na base é 0 volts, aqui é 0 volts, a tensão na base é 0 volts. A tensão nesse terminal do meu resistor é 0 volts. Tranquilo, belezinha. Aqui em cima é 0 volts. E aqui embaixo? Ele está ligado na referência, esse nó aqui, ó. Esse nó não está ligado na referência. Esse nó está ligado na tensão de saída. Esse nó aqui, ó, ele está ligado na tensão de saída. Então, a tensão dele eu não posso dizer que é 0 volts. Mas eu posso dizer que a tensão nesse nó aqui é a tensão de saída. Deixa eu botar a VO mais bonitinho aqui. Eu posso dizer que a tensão nesse nó aqui é a tensão de saída. Então, se os dois terminais do meu resistor não estão em 0 volts, quer dizer que eu tenho uma tensão em cima desse resistor, que é a tensão de saída do meu circuito. Agora eu estou com uma tensão sendo aplicada nesse terminal do meu resistor e 0 volts aplicado no outro terminal do resistor. Se existe uma tensão em cima desse resistor, existe uma corrente fluindo nesse resistor. E se existe uma corrente fluindo nesse meu resistor, essa fonte de tensão aqui não é zero. Então, ela não pode ser extraída do nosso circuito, porque ela não zerou. Por que ela não zerou? Porque a corrente aqui não é zero. Por que a corrente aqui não é zero? Porque tem tensão sendo aplicada nesse resistor. Então, a gente vai ter que olhar para esse circuito agora e pensar que existe essa corrente aqui e que essa fonte de corrente ela vai permanecer ali.
Quando a gente zera a fonte de entrada, a gente redesenha o circuito para ver como ele ficou, igual como a gente fez nos outros. Então, vamos fazer isso agora. Vamos redesenhar esse circuito para ver como ele ficou. Tá? A primeira coisa que a gente viu quando a gente colocou em curto essa fonte aqui, ó, quando a gente zerou a tensão nesse terminal, se tu olhar aqui, ó, basicamente tu tem um curto com o RB. No momento que tu zera a tensão de entrada, é como se tu tirasse o RB do teu circuito, porque tu botou um curto em paralelo com ele. Então, esse paralelo aqui vai virar o curto. Então, eu posso dizer aqui, ó, vou redesenhar o circuito desse lado, que quando eu zerei a tensão de entrada, aquele RB saiu da jogada. Então, aqui tu tem o nó B, que está lá em cima, ó, o nó B, e agora tu não tem mais o RB. Então, mas quem é que vai alimentar daí o circuito, professor? Não, aí tu não tem a alimentação por esses sinais. Lembra que aqui só estão os sinais CA relacionados. Só os sinais CA. Tá? Ainda existe a alimentação CC do nosso circuito. Tá? A gente não está olhando ela aqui, mas ela existe. Tá? E outro, quando a gente pega essa impedância, a gente tem a teste de 1 volt na saída lá que a gente coloca, não lembro como é que era em Tevin, mas eu lembro que tinha o teste de botar 1 volt na saída e calcular o quanto que tu via pela saída. Enfim, a energia que ele vai tirar daqui vem daquela fonte CC e para o teste da tensão de Thevenin vem pela tensão de saída, tá? Eu não posso dizer que a tensão nesse nó aqui é zero porque ela não está ligada na referência. Bom, entende mais ou menos? Sim, entendi. Tá, voltando aqui, eu estou redesenhando agora esse circuito, assumindo as consequências de eu zerar a fonte de entrada. Assumindo as consequências de eu zerar a fonte de entrada e redesenhar esse circuito, significa, a primeira coisa é que esse resistor de base aqui saiu da jogada agora, porque ele está em paralelo com o curto, então ele já não está mais no nosso circuito com fonte de tensão zerada. Tá? Não consigo fazer linha reta. Nossa. Aí. E daí o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o beta RE jogando para a tensão de saída. Certo? Pelo beta RE jogando para a tensão de saída. Então, eu vou botar aqui, ó. Vou desenhar ele assim agora, ó. Vai ficar mais fácil para eu aqui, para mim. Aquele beta RE que está descendo, eu vou botar ele na horizontal aqui, ó. E o outro terminal dele vira a tensão de saída. Beta Rzinho E. Tá aqui, ó. O terminal esquerdo dele está ligado na referência e o terminal direito dele está ligado na tensão de saída. O que mais tu tem ligado no terminal da tensão de saída? O Rzão E para a referência. Então, aqui a gente ainda tem o Rzão E jogado para a referência. Esse aqui é o nó de emissor, ó. Esse nó aqui é o nó de emissor. Esse nó aqui, ó. Tá? E o que mais a gente tem que ligado nele? O Rzinho O aqui, ó. Ligado na referência também. O nó Rzinho O ligado na referência. Então, vou colocar aqui, ó. Rzinho O ligado na referência. Rzinho O. E a fonte decorrente entrando aqui. A fonte decorrente entrando no emissor. E vem da referência. Então, e a fonte decorrente entrando no emissor com relação à referência. Lembra que o valor dela é beta IB. Tá? Só redesenhei o circuito. Eu virei ele aqui para ficar mais fácil de enxergar. Tá? E aí? E aí o seguinte, ó. Esse IB que está na nossa fonte decorrente aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Esse IB que está na fonte decorrente aqui, ó. É o IB que circula assim, ó. É o IB que circula assim. Tá? É o IB que circula assim. Ou seja, é o IB que está fluindo nesse beta Rzinho E. É o IB que está fluindo aqui, ó. E como que eu calculo a corrente que flui num resistor? Esse IB é a corrente que está fluindo no beta RE. Como que eu calculo a corrente que flui num resistor? Isso aqui é um resistor. É a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. Como o IB, ó, sempre, ó, o IB entra nesse terminal aqui, ó. Ele está referenciado nesse sentido. Então, está referenciado nesse sentido, mesmo sentido. Como que eu calculo essa corrente IB em cima desse carinha aqui? É a tensão em cima dele dividido pela resistência. Então, eu posso escrever aqui, ó, que IB é igual a tensão em cima do resistor
dividido pela resistência. E qual que é a tensão em cima desse resistor? É a tensão no terminal positivo dele, menos a tensão no terminal negativo dele. E como que eu sei que esse aqui é o terminal positivo e esse aqui é o negativo? Porque eu já sabia o sentido dessa corrente. E a corrente sempre entra no terminal positivo do resistor. Então, é a tensão no terminal positivo do beta-RE menos a tensão no terminal negativo. Qual que é a tensão no terminal positivo do nosso resistor aqui? Alguém sabe? Aonde que está ligado esse terminal? Não está ligado na referência aqui, ó? Está ligado na referência. Então, é zero. É zero. Menos a tensão no terminal negativo do nosso resistor. O terminal negativo do nosso resistor está ligado lá na saída. Está ligado na tensão que eu estou assumindo que existe VO. Então, é menos VO. Então, eu posso dizer que essa corrente de base, na real, ela vale menos VO dividido por beta RE. Rzinho E. Esse aqui é o valor da fonte da corrente de base. Da corrente que vai fluir nesse resistor aqui. E a gente precisa do valor dessa corrente porque é o valor dessa fonte de corrente aqui. Se eu substituir esse valor agora aqui, ó, o que a gente vai ter? Que essa fonte, ela vale beta e B. Então, é beta que multiplica o valor da corrente de base, que é menos VO dividido por beta Rzinho E. Reescrevendo ainda, eu posso dizer, então, se eu der um chablau aqui, ó, eu posso dizer que é menos VO por Rzinho E. Esse aqui é o valor da nossa fonte de corrente. Esse é o valor da fonte de corrente. Então, eu vou redesenhar o circuito agora, assumindo que ela é esse valor aí. Vamos lá, se eu redesenhar esse cara aqui, ó, eu vou desenhar o beta-RE aqui, ó, beta-RE. Um terminal está na referência e o outro terminal está na saída, VO. A gente tem o Rzão E ainda, aqui nesse terminal, ó, eu desenhei o beta-RE, agora nesse terminal para baixo tu tem o Rzão E, então vou botar aqui, ó, Rzão E. Ainda tu tem o Rzinho O, que é esse cara aqui para baixo, e a fonte de corrente. Então, eu vou desenhar ela aqui de novo. E a fonte de corrente, que ela vale, agora a gente descobriu que ela vale, menos VO por Rzinho O, por Rzinho E. Menos VO por Rzinho E. Tá. Duas coisas aqui agora, ó. O sinal dessa fonte, a gente viu que é negativo aqui, ó. Tá? O sinal é negativo. E a gente está dizendo que ela está subindo nesse ramo. Ela está subindo. Ela é negativa e eu disse que está subindo. Então, significa o quê? Esse negativo? Significa que, na real, ela não está subindo. Significa que ela está descendo. Então, esse negativo eu posso tirar e inverter essa flecha para baixo. Skate. Aí. Eu posso tirar o negativo e inverter a flecha. Em vez de eu dizer que está subindo menos VO por RE, eu vou dizer que está descendo VO por RE. Tá? Vou dizer isso aí. E daí presta atenção aqui, ó, o que eu estou dizendo agora, ó. Resumindo aqui, ó, o que essa fonte de corrente está me dizendo? Que nesse ramo aqui, ó, o que essa fonte de corrente está dizendo para nós? Que nesse ramo aqui, ó, está descendo uma corrente, de valor VO por Rzinho E. Está descendo uma corrente de valor VO por Rzinho E. Mas quem que é a tensão VO? É a tensão nesses terminais aqui, ó, daqui para cá, ó, que é o VO que a gente escreveu ali, ó. VO é a tensão desse terminal para esse terminal. Então, te liga o que essa fonte de corrente está dizendo para nós. Que a corrente dela é igual a um valor de tensão em cima dela dividido por Rzinho E. Eu estou dizendo que a corrente
é igual a tensão em cima da fonte decorrente dividido por Rzinho E. Eu estou dizendo isso aqui. Se eu estou dizendo isso aqui é uma equação válida para quem? Que elemento que é válida essa relação entre tensão e corrente? Essa relação entre tensão e corrente dada por essa equação aqui, ó, é a equação de Ohm, é a lei de Ohm, concorda? Tensão, eu estou dizendo, ó, corrente é igual a tensão dividido por resistência. Isso aqui é a lei de Ohm. O que eu estou dizendo através disso? Que essa fonte de corrente, na real, ela é uma resistência. Ela está se comportando como uma resistência. Ela está se comportando como uma resistência de valor Rzinho E. Porque a corrente que ela drena desse nó é igual à tensão aplicada no nó, dividido por Rzinho E. E essa jogada que é o que possibilita nós resolver esse problema. Porque se eu redesenhar esse circuito aqui, ó, vou botar aqui mesmo. Nossa. Se eu redesenhar esse circuito, o que a gente tem? Aqui tem beta Rzinho E. Aqui é a nossa tensão de saída. Rzão E. Rzinho O. E a minha fonte de corrente, eu estou vendo a equação que rege o valor dela é a mesma equação da lei de Ohm. Então, eu dizer que a corrente dela é V por R, significa que ela está se comportando como se ela fosse um resistorzinho. E um resistorzinho de valor Rzinho E. Por quê? Porque se eu olhar esse resistor aqui, ó, a corrente que desce nele é quanto? É a tensão que está aplicada nele, dividido pela resistência. Então, essa corrente aqui, ó, que desce nesse resistor, é a tensão em cima do resistor dividido pela resistência. A tensão em cima do resistor é a tensão do nó. E a tensão do nó é o VO. E aí, agora sim, a consequência de eu ter zerado o meu sinal de entrada é que meu circuito visto da saída para a entrada, ele é isso aqui. Ele é esse circuito equivalente aqui. Zerei VO, VI, quer dizer, zerei VI. Se eu zerei VI, meu circuito visto da saída para a entrada, ele fica esse circuito aqui. E se ele é esse circuito, o que a gente tem? Basicamente, olhando da saída para a entrada, aqui, ó, se eu olhar da saída para a entrada, se eu olhar daqui, da direita para a esquerda, o que eu enxergo é um paralelo de uma galera aqui, ó. É o Rzinho E, paralelo com o Rzinho O, paralelo com o Rzão E, paralelo com o beta Rzinho E. Então, o que eu enxergo olhando da direita para a entrada é o meu ZO. Ou seja, eu enxergo o paralelo de todo mundo. Rzinho E, paralelo com Rzinho O, paralelo com Rzão E, paralelo com beta Rzinho E. Eu sei que é complicado enxergar essas passagens. Eu sei que é complicado, não é barbado enxergar essas passagens. Mas é assim que a gente resolve, que a gente chega nisso. Na real, tem outras considerações que dá para ser feito, que simplifica, mas aí demanda mais abstração ainda, tá? Mas para chegar no ZO, a gente tem que zerar o VI. E qual que é a consequência de zerar o VI? É a gente chegar nesse resultado aqui. Que a tua fonte de corrente agora, ela se comporta como se fosse um resistorzinho. Como se fosse um resistorzinho. De valor Rzinho E. Só para pintar aqui, para ficar a mesma coisinha aqui. Virou um carnaval, mas é isso aí. Só que, mais uma coisa. Tá, ela é isso aqui, tá? Isso aqui é a impedância de saída, ela é isso aí. Tá, mas vamos lá, vamos dar uma pensadinha agora. Qual que é o valor típico de Rzinho E? Qual é que é o valor típico de Rzinho E? Que eu já falei para vocês já calcularam nos outros exercícios lá, a gente já viu que um valor típico de Rzinho E é na ordem das dezenas de ohm, né? Vamos dizer que é na ordem de 10 ohms, assim, uma coisa assim, né? Na ordem de
dezenas de ohm. Esse é um valor típico da RE, ele geralmente é nessa ordem, né? Dezenas de ohm, 10, 20 ohms por aí. Tá, beleza. O Rzinho O, já ele é na casa das centenas de quilo-ohms. Tanto é que às vezes a gente pode ignorar ele, tirar ele da análise, porque a gente pensa que ele é um valor tão grande que é como se ele fosse um circuito aberto. Mas um valor típico da Rzinho O é nas casas das dezenas de quilo-ohms ou centenas de quilo-ohms, tá? Esse cara aqui é a impedância de saída do transistor, a impedância entre o coletor e o emissor, tá? É o Rzinho O. Esse Rzão E aqui, ó, ele é o resistor de polarização, ele é um resistor físico que tem lá no teu circuito, que também é na ordem das dezenas de quilo-ohms, né? Se vocês lembrarem lá, sempre os nossos resistores de polarização, eles vão ser sempre ali 7K, 10K, 200K, né? Então ele também é na ordem das dezenas de quilo-ohms ou centenas de quilo-ohms, tá? Beleza. E beta vezes Rzinho E vai ser beta vezes esse valor que a gente tinha identificado aqui. Então, também vai ser na ordem das centenas aqui, né? Ou até maior, dependendo do nosso beta, porque ele é maior que 100. O beta é maior que 100, 100, 150, enfim. E assim vai. Então, esse valor aqui, beta vezes RE, é um valor bem maior que o Rzinho E. O Rzão E também é um valor bem maior que o Rzinho E. E o Rzinho O também é um valor bem maior que o Rzinho E. Tá enxergando que todo mundo é muito grande. Só o Rzinho E que é pequenininho. Todo mundo é muito grande. Só esse cara aqui que é pequenininho. Então, quando tu fizer o paralelo de todo mundo, de uma coisa muito pequenininha com uma coisa muito grande, tu tem que esse paralelo, ele fica muito próximo do menor dos valores. Sempre que tu faz o paralelo de dois elementos ou mais, o valor equivalente é menor que o menor dos valores. Só que se essa diferença é muito grande, ela vai ser menor que o menor dos valores, mas se ela for muito grande, a diferença entre os dois, ele vai ficar muito próximo da menor delas. O que significa eu dizer isso? Que esse paralelo completo aí, na real, a gente pode chegar aqui e dizer assim, não, como todo mundo é muito grande e o Rzinho E é muito pequeno, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente o valor do Rzinho E. É menor que o Rzinho E? É menor que o Rzinho E, mas é aproximadamente o valor do Rzinho E. E daí toda essa conversa, toda essa ladainha aqui, toda essa coisa quase incompreensível aqui, para a gente chegar nessa igualdade. De boa? Eu não sei se vocês estão chorando ou já desistiram. Tá, professor, mas aí quando o senhor pediu assim, calcule, daí a gente vai fazer, por exemplo, o Z0 e fazer todos esses paralelos, ou vai botar só que ele é semelhante ali, O que tu digamos? quiser, o que tu quiser. Vai dar a mesma coisa? Vai dar quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. Porque como eu estava até falando, ó, isso aqui é aproximado, ó. É aproximado. Ele vai dar, se tu fizer aqui por cima, ele vai dar menor do que se tu só disser que é igual o Rzinho E. Tá? Digamos assim, ó, tu vai calcular o Rzinho E, deu 10 ohms. Beleza. Daí tu faz esse paralelo aqui, vai dar 9,5 ohms. Tá entendendo? Sim, sim, é Essa pouca aqui é a diferença. resposta mais, essa aqui é a resposta mais correta, digamos assim, né? Mais, o valor mais próximo do valor real. Esse aqui é uma aproximação. Uma aproximação mais grosseira. Mas vai dar bem próximo os valores. Não, é bom que a gente já tenha uma referência daí para o cálculo. É fato. Belezinha? Vamos adiante? Então, calculamos a impedância de entrada e a impedância de saída do nosso circuito de polarização em seguidor emissor. Agora falta para nós o ganho de tensão. Tá? Vamos calcular o ganho de tensão. E deixa eu ajeitar o circuito primeiro. Deixa eu ajustar. Enquanto eu ajusto aqui o circuito, ó, que eu tinha feito errado, quanto que vocês acham que é o ganho de tensão do circuito?
Aí tá ajeitado. Ganho de tensão, então, tá? Como é que a gente calcula o ganho de tensão? Lembrando, né, que o nosso ganho de tensão que a gente está calculando agora é o ganho de tensão chamado AVNL, que é o ganho de tensão sem carga, ou seja, a gente está assumindo que não tem nenhuma carga sendo aplicada aqui na saída do nosso amplificador. Isso implica que o nosso ganho é o ganho máximo, né? Lembra que a AVNL é o ganho máximo que o amplificador consegue fornecer. Quando eu botar carga, quando eu ligar alguma coisa na saída, quando eu fornecer esse sinal de saída para alguém, esse ganho vai reduzir. Tá? E a gente vai estudar isso depois. Mas eu quero saber, então, qual que é o AVNL, que AV, basicamente, né, é ganho de tensão, AVNL, ele é tensão de saída por tensão de entrada. Sempre isso. Tá? Sempre tensão de saída por tensão de entrada. E daí o que, que a gente faz para resolver e achar a equação? A gente escreve o que, que é o VO e a gente escreve o que, que é o VI em função dos parâmetros do nosso circuito. Tá? Então vamos começar aqui, ó. Desculpa, vamos começar aqui o que, que é o VO, tá? Vamos colocar a equação do VO. Vou botar aqui do lado, ó. VO, então, vai ser o que para nós? Tá? Se a gente olhar, o nosso VO tá aqui, ó. Tá desse terminal com relação a esse terminal. VO é a tensão nesse nó com relação a esse nó. Eu sei o quê? Que ligado desse nó para esse nó eu tenho o RO. Então, desse nó para esse nó, eu tenho a tensão de saída, tá aqui, ó. Então, daqui para cá, eu tenho a tensão de saída. Ou seja, daqui para cá, eu tenho a tensão de saída. Mas a tensão desse nó para esse nó é a própria tensão em cima do resistor Rzão-E. Então, eu posso dizer que a tensão de saída é igual à tensão em cima do resistor Rzão-E. Esse cara aqui. Tá? E o Rzão-E é uma resistência. E como que eu calculo a tensão em cima de uma resistência? Eu quero saber a tensão em cima dele. É basicamente a resistência que multiplica a corrente que passa nele. Então, eu posso escrever que o VO, na real, ele é igual ao VRE, ou seja, o resistor RE que multiplica a corrente que passa nele. Certo? RE a gente sabe que é o resistor de polarização, é um resistor dado para ti, tá? É um resistor lá que polarizou o circuito. E o IE? Bom, o IE a gente já fez uma aproximação para ele, agora acabamos de fazer, que a corrente no emissor é aproximadamente igual a beta que multiplica a corrente na base. A gente já escreveu isso. A gente acabou de escrever que a corrente do emissor, né, e isso é consequência de que a corrente do emissor é a corrente do coletor mais a corrente de base. Se a gente desenvolver isso aqui, a gente chega nessa igualdade aqui. Tá? E se isso aqui é verdade, eu posso reescrever esse sinal de saída, então. O sinal de saída é o resistor Rzão-E, que multiplica... às vezes eu coloco o E minúsculo, né? Vou botar só maiúsculo. Que multiplica a corrente que passa nele, ou seja, beta e B. Então, esse aqui é o VO, tá? É o que vai lá em cima da nossa equação. E o VI? VI, vamos olhar aqui também. Vamos achar uma equação para o VI também. Como é que eu posso escrever VI em função dos parâmetros do meu circuito? A gente já fez isso. Lá no ZI, a gente já escreveu quanto que é o VI. VI é a tensão desse terminal para esse, que é a própria tensão em cima desse cara, ó. Esse aqui é o nosso VI. Ou seja, é a tensão em cima desse resistor RB. Se eu souber a corrente que desce no resistor, eu faço corrente vezes resistência, pronto, achei a tensão. Mas eu não sei quanto que é essa corrente que desce. Ah, mas eu sei que para a direita vai IB, ó. Então quer dizer que aqui para a direita vai IB. Então, se eu olhar para a direita aqui, ó, para a direita desse pontilhado, eu posso calcular o VO. O VO não, o VI. E se tu olhar aqui, ó, essa corrente, a tensão que a gente quer saber está nesse ramo que eu acabei de destacar. A tensão que a gente quer saber é a tensão desse nó aqui, ó, que é a tensão de entrada, com relação à referência. E a referência está aqui embaixo. Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso dizer que a tensão, na real, é a tensão nesse ramo amarelo. Ó. A tensão de entrada é a tensão desse nó com relação à referência. Ou seja, a tensão desse nó com relação à referência. Então, se eu olhar esse ramo amarelo aqui, ó, o somatório de tensões desse ramo é a tensão da referência até esse ponto. Então, se eu somar a tensão desse ponto
até lá em cima, se eu somar a tensão desse ponto até lá em cima, eu sei quanto que é o VI. Ou seja, VI vai ser o quê? A tensão no resistor Rzão-E, que é essa tensão aqui, ó, desse ponto até aqui, é a tensão no resistor Rzão-E. E desse ponto até o ponto que eu quero saber, que é a tensão de entrada, é a tensão em cima do beta Rzinho-E, mais a tensão do beta Rzinho-E. E daí é só desenvolver a matemática de novo, ó. Tensão de entrada, então vai ser, qual que é a tensão no Rzão-E? É o Rzão-E que multiplica a corrente de emissor. Mais, qual que é a tensão no beta RE? É o beta RE que multiplica a corrente que passa no beta RE, que a gente sabe que é IB. Então, que multiplica IB. Ah, daí eu troco de novo, ó, o IE, a gente já escreveu aqui, ó, que é beta IB. Então, a minha tensão de entrada, se eu trocar o IE por o que é o IE e tirar em evidência, eu sei que ele é beta IB, que multiplica Rzão E mais Rzinho E. Essa é a tensão de entrada, e a gente já tinha feito ela aqui, ó. E a gente tinha feito passo a passo aqui, ó. Cadê a tensão de entrada? Tá aqui, ó. A gente já tinha feito ela aqui, ó. Certo? Então, se eu usar essa relação da tensão de entrada e essa relação da tensão de saída lá na minha equação do ganho. Então, vou botar aqui, ó. O meu ganho, então, NL é igual. Tensão de saída. Tá aqui, ó, tensão de saída. Rzão E, beta e B. Então, vou botar aqui, ó. Rzão E, que multiplica beta e B. Dividido por tensão de entrada. Só que tensão de entrada tá aqui, ó. Beta e B, que multiplica Rzão E mais Rzinho. Então, beta e B, que multiplica Rzão mais Rzinho. E aí? E aí que tu tem beta e B aqui, e tu tem beta e B aqui. Então, isso aqui fica Rzão E dividido por Rzão E mais Rzinho. Professor, você pode só repetir o passo ali do VI, que é RE vezes IE mais B, é beta RE, é esse aí. Como é que o senhor passou ali para a última fórmula do VI? Para esse passo aqui, Isso. é que o IE, ó, o IE, a gente já escreveu que ele é beta e B. Então, tu troca beta e B aqui, vai ficar assim, ó, VI igual a Rzão E, que multiplica IE, só que E é beta e B. Então, beta e B mais o segundo termo, que é beta RE, que multiplica IB. E daí tu tem nos dois termos, tu tem beta e B, ó. Beta e B, beta e B. E daí tira em evidência. Tá aqui, ó, beta e B, e daí o que ficou? Não? Aham, entendi. Obrigado. Agora te liga um pouquinho nessa equação aqui, ó. O que eu falei para vocês com relação aos valores típicos desses resistores? Esse Rzinho E aqui eu falei para vocês que era na ordem dos 10 ohms. E é um valor típico, 10, 20, né? Esse papo que eu venho tendo com vocês. Então é na ordem dos 10 ohms. E esse Rzão aqui é na ordem das dezenas de quilo-ohms, certo? E esse cara aqui é o mesmo valor, né? É o mesmo resistor. Se eu assumir que esses valores aqui são valores típicos, eu posso dizer que o meu ganho vai ser aproximadamente quanto? Né? Vai ser um ganho aproximadamente 1. Um pouquinho menor que 1, mas aproximadamente 1, né? Se tu pegar assim, 10 mil dividido por 10.010, dá praticamente 1. Então, esse ganho aqui é basicamente 1. O ganho dessa estrutura, ele é basicamente 1.
O ganho de tensão desse amplificador é basicamente 1. O que significa que o ganho é basicamente 1? Que a tensão que tu colocar na entrada vai aparecer na saída. Exatamente a mesma forma de ontem. É boa? Tá, mas e aí? Por que eu vou usar esse circuito se a tensão de saída é exatamente igual à entrada? Qual que é a função dele? Se ele é um amplificador de ganho unitário. O que vocês acham? Deixa eu vir aqui para falar nesse aqui que eu acho que fica melhor. Isso aqui significa o seguinte, se tu colocar um senoidal aqui de 1 milivolt de pico, se o teu sensor ou quem gerar esse cara aqui, esse sinal vai aparecer aqui na saída. Em mesma fase, em mesma amplitude, porque o ganho é 1, é positivo, vai aparecer a mesma coisa. Mesmo sinal que entrar aqui, vai aparecer aqui. Por que isso é útil para nós? Alguém sabe dizer? Ou não é útil? Vocês já ouviram o termo buffer? Já ouvi. Existe o buffer digital, lá onde é para fazer a transferência de dados, mas existe o buffer analógico. O que é o buffer analógico? O buffer analógico, é esse cara aqui, ele diz o seguinte, a gente viu já ali que esse circuito aqui em azul, esse aqui é o nosso amplificador, tá? A gente viu que ele vai drenar uma certa corrente do meu sinal de entrada, mas essa corrente que ele drena do sinal de entrada aqui, ó, depende da impedância de entrada do meu circuito. E a gente viu que isso é um valor alto, geralmente. Então, para que existe esse circuito? Esse circuito existe para te pegar esse sinal de entrada, o sinal que, por exemplo, um sensor está gerando, ou uma parte do circuito está gerando, e tu reproduz exatamente o mesmo sinal na entrada, só que, em vez de tu puxar a corrente daqui para fornecer para a tua carga, que tu vai colocar lá na saída, ou para o próximo estágio de amplificação, né? Por exemplo, vai ter alguma coisa aqui que vai puxar a corrente. Só que em vez de tu puxar a corrente de quem está gerando o sinal, em vez de tu puxar a corrente daqui, em vez de puxar a corrente daqui, essa carga, ela não está conectada aqui. Então, ela não puxa a corrente daqui. Ela puxa a corrente lá de cima. A corrente que tu fornece para a saída vem da fonte de alimentação, vem da bateria, vem da onde tu quiser, de quem tu está alimentando o teu amplificador. Então, esse cara aqui, ele está oferecendo para quem está gerando o sinal de entrada uma impedância infinita. É como se o teu sensor não tivesse ligado em nada. E esse sinal do sensor está sendo oferecido para a tua carga. E não importa a corrente que essa carga puxar, minha corrente de saída aqui, não importa a corrente que ele puxar, não vai afetar quem está gerando o sensor. Não vai afetar esse cara aqui. Por que tu não quer afetar esse cara aqui? Porque tu não quer carregar um sensor. Imagina que isso aqui é a saída de um TC, ou a saída de um TP, ou a saída de um sensor de temperatura, ou ainda uma ponte de Wheatstone. Tu não pode drenar a corrente desses sensores. Mas tu quer ler aquela tensão, tu quer saber o quanto de tensão que tem aqui, mas tu não quer drenar corrente. E como que tu faz isso? Tu utiliza um circuito tipo buffer. O que o circuito com tipo buffer faz? Ele põe na saída o mesmo sinal de tensão, bota o mesmo sinal de tensão na saída, só que ele não puxa a corrente do sinal de entrada. A corrente que tu fornece na saída vem da tua alimentação. Isso aqui ainda acontece bastante, por exemplo, em amplificadores de múltiplos estágios. Tu vai ter um estágio de potência, que é quem vai fornecer alta potência para a saída. Lembra que triângulo é representação de amplificador. Então, tu vai ter um amplificador de saída que fornece potência para a tua carga. Tu vai ter um outro ganho, que é só ganho de tensão. Daí, esse ganho de tensão aqui, por exemplo, é um divisor de tensão, é um polarizador por divisor de tensão, que a gente viu na última aula.
E antes dele, tu ainda coloca um circuito do tipo buffer, para não carregar o sinal de entrada. E daí toda a energia que tu fornece na saída vem das fontes e nunca da entrada. Por exemplo, isso aqui pode ser um microfone. Conforme tu drena a corrente do teu microfone, tu altera o ganho do microfone. Então, tu não quer puxar a corrente da entrada. Então, isso aqui geralmente é o primeiro estágio de qualquer circuito amplificador. Uma porta AD de um microcontrolador. A primeira coisa que tem na porta AD do microcontrolador é um buffer, porque tu não quer drenar a corrente de quem tu está medindo. Tu nunca quer drenar a corrente de quem tu tá medindo. Mas tu quer ser capaz de ler aquela tensão. Então, essa tensão de entrada, ela é jogada na saída, um reflexo, exatamente a mesma forma de onda, só que a corrente que o teu circuito drena não vem de quem está fazendo a tensão, ele vem da fonte de alimentação. Tá? Então, um buffer, ele vem para isso, para te não carregar quem tu está lendo, basicamente. E essa aplicação é muito ampla, tá? Depois, em dispositivos 3, a gente vai ver uma configuração buffer com um amplificador operacional, que é o mais comum, tá? Para quem trabalha com eletrônica de um porte maior do que a gente está vendo agora. Tá? Ganho de tensão unitário, mas ele fornece uma impedância de entrada muito grande, o que faz com que não exista corrente na entrada. Essa aqui é a função de amplificador de ganho unitário, tá bom? Não sei se esclareceu, mas tá aí a explicação. Se tiver dúvida, vamos falando. Tá, e como é que eu calculo, tá? É só aplicar aquelas equações basicamente, tá? Então a gente tem uma equação para o ZI, que a gente diz que o ZI é o quê? O valor da resistor de base, paralelo com o ZB, sendo que ZB para nós, ele é Rzão E mais Rzinho E. Como é? Que multiplica o quê? Que eu me esqueci já. Que multiplica beta, óbvio. O que vai multiplicar? Esse aqui é a nossa impedância de entrada. A impedância de saída aproximadamente é Rzinho E, e o ganho de tensão aproximadamente 1, tá? Então, a gente quer calcular isso aqui. Então, sempre, para calcular os troços, a gente tem que achar aqui a metodologia para calcular o Rzinho E, onde o Rzinho E é sempre calculado por 26 milivolts, dividido pela corrente de emissor quiescente, tá? E daí, voltando a essa ideia, ó, lembra que essa letra é maiúscula. Então, se ela é letra maiúscula, é o ponto quiescente. O ponto quiescente a gente traz da análise do circuito de polarização, que essa corrente quiescente é a corrente que flui aqui, ó, corrente de emissor quiescente. E como que eu calculo a corrente de emissor num transistor? Como é que eu calculo a corrente de emissor nesse nosso cara aqui? A gente tinha feito lá para polarização fixa e para divisor de tensão, né? A corrente de emissor, se a gente sabe a corrente de base, a gente pode escrever a seguinte coisa, beta mais 1, corrente de base, tá? A gente sabe a corrente de base? Bom, a corrente de base está aqui, ó. Essa aqui é a corrente de base quiescente. Eu tenho como calcular a corrente de base nesse meu circuito, corrente de base quiescente. A corrente de base quiescente é a corrente que vai fazer esse caminho aqui, ó. Tá? Que vai entrar aqui. Se a gente olhar essa malha aqui, ó, até a nossa referência, a gente sabe o quê? A gente sabe o quê nesse circuito aí, ó? Que daqui de baixo, ó, daqui de baixo, desse nó aqui, que é a referência, até aqui em cima a gente tem VCC. Certo? Deixa eu só botar aqui, ó, igual. A gente tem VCC. E daí o que a gente tem? Tem um resistor e uma corrente, tem um resistor e uma corrente, e a gente tem a queda de tensão entre a base e o emissor, VBE. Então eu posso aplicar a lei da malha nesse meu circuito que eu destaquei aí, ó. Eu posso escrever o quê? Que VCC, que é a tensão lá em cima, menos a queda no resistor de base, ou seja, essa tensão aqui, ó. Quanto que é essa tensão? É a tensão no resistor de base. Então, é o resistor que multiplica a corrente na base. Isso aqui é a queda de tensão nesse resistor. Menos a queda VBE. Ó, eu estou seguindo a malha. Ó. Menos a queda desse ponto para esse ponto, que é VB. Então, menos VB.
menos a queda no último resistor aqui, ó, tensão em cima desse resistor, vai ser igual a zero. Essa última queda é a tensão no resistor Rzão-E. É igual a zero. Tá? Só apliquei a malha, ó. Essa equação verde é a equação dessa malha destacada em amarelo. Tá? E daí o que a gente sabe? A gente sabe que essa corrente da emissora aqui é beta mais 1 IB. Então eu posso trocar ela aqui, vai ficar VCC menos RB, que multiplica IB quiescente, menos esse VBE a gente sabe que é 0,7, menos resistor de emissor, que multiplica a corrente de emissor. Só que corrente de emissor é beta mais 1, que multiplica a corrente de base, igual a zero. Bom, agora eu tenho aqui, ó, corrente de base, beta é dado, Rzão é dado, corrente de base que eu quero saber, RB é dado e VCC é dado. Então, eu posso calcular IB quiescente vai ficar igual a VCC menos 0,7 dividido por RB mais RE, que multiplica beta mais 1. É só isolar aqui, tá? É só tirar em evidência e isolar. Então, essa é a corrente de base. Calculei a corrente de base, achei a corrente de emissor. Achei a corrente de emissor, achei o Rzinho E. Achei o Rzinho E, jogo aqui dentro, ó. Achei o ZB. Achei o ZB, achei o ZI. Pronto. Então, vamos botar aqui do lado esses valores agora. Corrente de base. Suponho que ninguém fez aí. Teve uma boa alma que já calculou. Deixa eu ver aqui quanto é que tinha dado para minha corrente de base. 20,5 micro, eu achei. Fiz de cabeça agora aqui. 20,5 microamperes. Essa corrente está aqui, ó. 20,5 microamperes. Essa corrente vai resultar numa corrente de emissor de 2,06 miliamperes. Essa corrente de emissor vai vir aqui e vai resultar uma resistência Rzinho E de 12 ohms. Pronto, agora eu posso jogar nessas equações aqui, ó. Então, eu vou ter o Rzão B, que é 3,3K, em paralelo com o ZB, e o ZB está aqui, ó, usando meus 12 ohms. Já tá os resultados aqui, né? Eu não preciso colocar o resultado final. Tá? Certo? Claro que tem que simular isso também, né? Para validar, para ver que tá certo, e isso, enfim. É a nossa simulação aqui. Tô dando um déjà vu aqui rapidinho, mas é porque tá acabando a aula já, tá? E eu quero passar mais um negocinho ainda no final. Então, aqui tá o nosso amplificador, seguidor emissor, ó, coletando o sinal de saída aqui no emissor, ó, pá, uma carga extremamente grande para simular que está sem carga, né, uma carga extremamente grande é como se tivesse um circuito aberto, e aqui tá os parâmetros do nosso circuito, tá? Deixa eu simular essa geringonça aqui, aqui, tá? Então vou pegar aqui, ó, para vocês, ó, verem, ó, o sinal de entrada, tá aqui, sinal de entrada, nosso 1 mV padrão para fazer os testes, beleza? E agora, olha aqui, eu vou medir o sinal de saída, ó. O sinal de saída, Chablau, exatamente em cima, ó. Eles estão sobrepostos, ou seja, saída exatamente igual à entrada. Tá aí o nosso ganho unitário, ok? Funcionando, show de bola. Outra coisa que a gente pode validar é a impedância de entrada do circuito. A gente sabe que está botando 1 mV no circuito, a tensão é 1 mV de pico, tá aqui, ó, o verdinho. Vou até tirar o azul, que é a saída. O verdinho é a nossa entrada. Tá, o verdinho é a nossa entrada. Eu estou botando 1 mV de pico. Agora eu meço a corrente, e daí eu posso calcular a impedância de entrada. Então a corrente está dando aqui, ó, em azulzinho, deixa eu botar um cursor aqui, ó. Um cursor aqui, ó. Tá dando bem no pico aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá dando 7,47 nano, tá?
Então, a impedância de entrada simulada, deixa eu botar aqui do lado, ó, o nosso ganho AV simulado deu 1, né, porque elas deram sobrepostas. Agora, a minha impedância de entrada simulada foi igual ao quê? É a tensão dividido pela corrente, né? Tensão de pico dividido pela corrente de pico. A gente está colocando 1 milivolt e mediu 7,47 nanoampere. Isso aqui vai me dar uma impedância de entrada simulada igual... Esse eu não calculei, vou ter que calcular agora. Deixa eu fazer aqui, ó. Igual 1E na menos 3, que é a tensão, dividido por 7,47, E na menos 369 milimicronano. Na minha conta aqui, deu 133,8 quiloohms. Então, esse aqui foi o valor simulado. Quanto que é o valor calculado? 132. Então, deu bem próximo do que tinha que dar. Beleza, então o valor simulado está dando perto do que foi calculado aqui. Excelente. Tá? Assim que a gente valida se a nossa análise está correta ou não. A gente analisa calculando, e daí a gente simula e valida se está dando certo ou não. Tá? Belezinha? Posso ir para a última parte? Nenhuma dúvida aí? Pode ir. Vai, por favor. Nossa próxima aula, que é a de amanhã, tá? Eu vou participar do Fórum Regional de Extensão amanhã. E ele começa às 2 ou 2h30, se eu não me engano. Então, eu vou abrir a aula a 1h30 até o horário do fórum, e daí eu vou ficar aberto para dúvidas, tá? Tanto com relação aos últimos exercícios, ou com relação à matéria, ou com relação aos próximos trabalhos, que eu vou dar 2 trabalhos a mais. Tá? Então, eu vou passar mais um trabalho que é uma lista, que eu vou mandar para vocês. Eu quero que mande as resoluções da lista, da mesma forma que era o trabalho 1, né? Tu diz agora que é o trabalho 2, dispositivo 2 e o teu nome. Então, eu quero a resolução dessa lista. Essa lista é basicamente exercícios envolvendo as polarizações. Ainda falta uma polarização que a gente vai ver semana que vem, que é em base comum, mas depois dessa tu pode resolver completamente a lista, tá? Já dá para fazer quase todos que estão lá, que envolvem os circuitos de polarização que a gente viu até agora. Então, o trabalho 2, que é a lista, que eu já vou botar lá no Moodle junto com essa aula, vou mandar para o dia 6, tá? Então já pode tirar dúvida amanhã com relação a isso. E um outro trabalhinho, que é o trabalho 3, tá? Esse outro cara aqui, eu quero que vocês façam uma rotina de análise. Ainda falta o base comum, mas dá para fazer já dos circuitos de polarização que a gente tem. O que eu quero que vocês criem? Uma rotininha, pode ser uma tabela em Excel, pode ser um MATCAD, pode ser um MATLAB, eu botei aqui, né? Pode ser em MATLAB, pode ser em MATCAD, Octave, o programa matemático que vocês usarem, tá? O que vocês quiserem, qual é o programa matemático que vocês usam, não sei, tá? Mas pode usar, fazer uma rotininha de projeto, onde tu vai entrar para cada um dos circuitos de polarização, né, eu quero que façam para todos, a gente vai entrar com VCC, os dados de entrada do projeto, isso que vocês recebem na hora de resolver o problema. O beta, o RB, o RC, R1, R2, VCC, tu vai entrar com esses dados e a tua rotininha vai devolver para nós o ganho da impedância de entrada, o ganho, a impedância de entrada e a impedância de saída, tá? Aí o programa tem que ler qual tipo de circuito também. Não, Ou a daí gente vai tu define, fazer... não, tu define, tu pode dizer, tu pode ser, se tu fizer no Excel, faz uma tabelinha naquela planilha para cada polarização, tá? Ou tu quer fazer, por exemplo, no MATLAB, tu pode botar uma linha de comando, qual polarização? Aí o cara põe ali, fixa, sei lá, 1 para fixa, 2, enfim, sabe? Então, daí vem o software que tu usar e qual a funcionalidade que ele consegue te dar, certo? Para que dia vai ficar daí, professor? Hã? Para que dia vai ficar? Fica para o dia 2 também. Mas 2 2 do do 6 6. não, é 2 do 7, tá? Tá errado isso aqui, é 2 do 7. Tá. Eu vou dar um tempinho aqui é 7 e aqui é 7. Tá?
Para todos os circuitos de polarização, a gente ainda vai ver o em base comum, mas daí vocês vão colocar para esse também dentro desse programinha. Isso aqui é bem legal porque vai facilitar as análises de vocês, tá? Deixa eu só mostrar uma que eu tinha feito uma época atrás aqui, ó. Que é a mesma coisa, ó. Eu entro com os dados, claro, senão vamos fazer uma coisa feia que nem tá aqui, né? Vamos fazer uma coisa bonitinha. Eu entro com os dados de entrada, que é a tensão, as resistências, as capacitâncias, o beta, e ele me retorna, né, ele faz todos os cálculos, e me retorna, ó, impedâncias, e ganho também, tá mais ali pro lado, e assim vai, tá? Então, é basicamente isso que eu quero que vocês façam, só que quero que façam uma de vocês. Aí entra, tem dados de entrada para cada circuito de polarização, e ele retorna o que a gente vem calculando, que é o ZI, ZO e ganho de tensão. Tá? É importante que vocês façam isso legal, porque depois a gente vai expandir essas rotinas de projeto. A gente vai calcular mais coisas para cada amplificador. Tá? Acho que é isso. E professor, que dia é para mandar? Não, já era para ter mandado, já. Não, caso vocês Era tenham para semana passada. todo mundo já está saindo com nota 0,5. Tá, então é isso aqui, beleza? Aula de amanhã, dúvidas sobre as listas, sobre os trabalhos, sobre a lista ou sobre os trabalhos. Belezinha? E Feitoria, então. Até amanhã. Muito obrigado. Até mais. Abraço. Feitoria.